E se o Papa Francisco renunciar? Vai entrar outro Papa ainda na sétima cabeça. E se o Papa Francisco não renunciar e morrer? Então acaba a sétima cabeça. E então vem o oitavo poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Porque aqui menciona, queridos, no capítulo 17 e no verso 11, e a besta que era e já não é. Esta aqui é a besta do abismo. A besta que era e já não é também o oitavo, e é dos 7, e irá à perdição, e vai à perdição. Queridos, esta besta que vai à perdição é a besta do abismo, mencionado aqui no capítulo 17 e no verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A besta do abismo não é a besta que subiu do mar. A besta do abismo não é a besta que subiu da terra. A besta do abismo é a original, é o próprio Satanás, que foi lançado do céu para o abismo. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O oitavo rei do Apocalipse, a renúncia do Papa Francisco. Ao longo dos dias podemos ver que o Papa Francisco foi acometido de uma doença, o qual muitos fiéis vieram se reunir em oração pela saúde do Papa. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Papa Francisco escreveu uma carta de renúncia alguns anos atrás, justamente por questão de saúde. Mas o que as pessoas não sabem é que, se o Papa Francisco vier realmente renunciar ao seu cargo, estará se cumprindo a profecia que se encontra no livro do Apocalipse. Se você quer aprender mais a respeito desse assunto, então quero convidar os irmãos a participar desse estudo profético da Palavra de Deus com o pastor Samuel Ramos. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria também de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Sua Bíblia, no capítulo 17 de Apocalipse. Todos nós já sabemos que um erro leva facilmente para outro erro. Um pecado traz consigo outros pecados. Estou introduzindo esta mensagem hoje afirmando que a rejeição de uma verdade conduzirá à rejeição de outras verdades. Quando nós rejeitamos uma verdade clara e convincente, como essa de Apocalipse capítulo 17, verso 9, o que diz esta profecia de Apocalipse 17, verso 9? Aqui não existe mistério, aqui é claro. Porque diz assim, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Qual é o mistério que existe aqui? Queridos, essa é uma declaração clara, objetiva, que podemos dizer é irrefutável, porque a maior igreja do mundo, a igreja de Roma, ela tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Os próprios jesuítas, na Bíblia, Jerusalém, eles reconhecem que os 7 montes mencionados aqui, em Apocalipse 17, verso 9, está se referindo à cidade de Roma. Portanto, meus queridos, hoje nós vamos estudar a partir do verso 9 em diante. A cidade dos 7 montes é Roma, historicamente reconhecida por todos os historiadores antigos e também modernos. A mulher está assentada sobre os 7 montes. A mulher é a igreja mundial romana que domina sobre os reis da terra. Ela está sentada sobre os 7 montes de Roma. Qual é a dificuldade para entender e aceitar esta verdade profética, esta verdade presente? Infelizmente, a maioria dos teólogos adventistas rejeita a interpretação dada pelo próprio anjo para João, dizendo, não foi o pastor Samuel que falou isto, foi o anjo que disse para João, João, estas 7 cabeças da besta que carrega a mulher, estas 7 cabeças representam os 7 montes onde a mulher está sentada. Eles, os teólogos adventistas, em sua maioria, preferem dizer que os 7 montes são simbólicos. Mas não é isso que Deus está falando em Apocalipse 17, verso 9. Deus está dizendo que as 7 cabeças são simbólicas, mas não os 7 montes. As 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes são literais. É a interpretação dada pelo próprio Deus. Você e eu e ninguém nesse mundo pode querer interpretar a interpretação. Você não pode pegar uma interpretação dada por Deus e querer interpretar aquela interpretação. Isso é um absurdo. Queridos, você não precisa concordar com tudo que eu prego, mas, por favor, coloque a sua mão na consciência e seja honesto com a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo
que a mulher de Apocalipse 17, a grande prostituta, a grande Babilônia, está sentada nos 7 montes. E os 7 montes são os montes de Roma. E ali está comprovadamente o Vaticano. Meu querido irmão, Apocalipse 17 é uma verdade presente. Não era uma verdade presente para o primeiro século, para o tempo de João lá na ilha de Patmos. Era uma profecia para o futuro. Mas hoje é uma verdade presente. Você sabia que existe uma verdade presente para cada época? Mas como é isso, pastor Samuel? Sim, existe uma verdade presente para cada época. Isso significa que, se os nossos pioneiros não ensinavam desta forma, ou se os nossos pioneiros não entendiam Apocalipse 17, verso 9, da forma como nós entendemos hoje, não devemos criticá-los, mas também não podemos fechar os olhos, cruzar os braços e rejeitar a revelação progressiva da verdade. Porque a verdade é revelada progressivamente. Sim, a revelação da verdade é progressiva. Preste atenção no texto que eu vou ler para você do livro Evangelismo. No livro Evangelismo, página 296, parágrafo 3, diz assim: cumpre não pensar, bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva, diz a serva de Deus, e precisamos andar em luz crescente. Evangelismo, página 296, parágrafo 3. E ainda, no grande conflito, página 297, parágrafo 2. O grande princípio tão nobremente advogado por Robinson e Rogério Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus, foi perdido de vista por seus descendentes. Este princípio da verdade progressiva, da revelação progressiva, tão nobremente defendida por Roger Williams e Robinson, foi perdida pelos seus descendentes. Grande conflito, 297, parágrafo 2. E ainda lemos, no mesmo grande conflito, página 143. A oposição é a sorte de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis para o seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, presta atenção. É Deus que está falando no grande conflito, páginas 143, 144. Existia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Esta verdade presente para a igreja hoje não era uma verdade presente no primeiro século, não era uma verdade presente no tempo de Martinho Lutero, não era uma verdade presente nos dias dos nossos pioneiros, mas é uma verdade presente hoje. Eu estou lendo Grande Conflito 143, 144. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Queridos, voltando os nossos olhos para Apocalipse 17, verso 9, leia comigo. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Deus deu a visão no capítulo 17, verso 1 até o verso 6. Quando chegou no verso 7, capítulo 17, verso 7, Deus disse que agora ele explicaria para João o mistério desta profecia, desta visão. Verso 7, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a partir do verso 8, o anjo de Deus começa a explicar para João qual era este mistério. E no verso 9, o anjo diz, João, as 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes são literais. É exatamente o local geográfico onde está a sede da Igreja Mundial de Roma, onde a mulher está sentada, a grande Babilônia. As 7 cabeças do dragão, que carrega a prostituta, são 7 montes de Roma. Agora, queridos, podemos então avançar para o verso 10. E aqui no verso 10 diz, e são também 7 reis.
Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. 7 cabeças são simbólicas, 7 reis são literais. Eu louvo a Deus por ter dado o símbolo e também ter dado a interpretação. Você também louva a Deus porque Ele deu o símbolo e também deu a interpretação? Ou você ficou zangado com Deus? Zangado com o anjo que revelou esta verdade para João? Você está resistindo à verdade presente? Até mesmo os jesuítas concordam que os 7 montes são de Roma. Se a visão de Apocalipse 17 está falando da igreja de Roma desde o verso 1. Roma não surge de repente no capítulo 17, não. Roma está sendo apresentada por Deus, Deus já está preparando a sua mente do capítulo 17, verso 1 em diante. Ele vem preparando a nossa mente, mostrando que o foco é Roma, o foco é Roma. Se a igreja de Roma é a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra, se as 7 cabeças do dragão que carrega a mulher são os 7 montes de Roma onde a mulher está assentada, então, queridos, a conclusão é lógica, é óbvia. Os 7 reis mencionados em Apocalipse 17, verso 10, também são reis de Roma. A profecia vem preparando a sua mente desde o verso 1, para chegar aqui no verso 10 e dizer: estes 7 reis também são de Roma, porque todo o contexto, o foco de toda esta profecia é Roma, não é o Egito, não é a Síria, não é a Medo-Pérsia, não é a Grécia. Não podemos fugir do foco. Desde o verso 1, Deus está revelando para você: o foco é Roma, o foco é Roma. Mas Satanás está tentando tirar o foco de Roma e conduzir sua mente para os impérios mundiais do passado. O Espírito Santo está dizendo para você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca o foco, não perca o foco. Fique com a Bíblia, o que a Bíblia está falando. Não queira colocar no capítulo 17 o que não está ali. Não introduza na visão o que não pertence à visão. Essa é uma verdade presente para os nossos dias. Os 7 montes são de Roma e os 7 reis também são de Roma. Não complique a profecia de Apocalipse 17, trazendo para dentro dela o que não pertence a ela. A profecia está falando de 7 reis, papais, no tempo do fim. Para o Papa ser rei, ele precisa ter um reino. Queridos, desde 1798, quando o Papa Pio VI foi ferido e foi destronado e foi preso, desde 1798 até 1929, é a ferida mortal. Todos pensaram que esta ferida mortal, mencionada em Apocalipse 13, e o verso 2 e 3, seria o fim do papado. Mas a profecia de Apocalipse 13, verso 3, diz que esta ferida seria curada, e que o papado voltaria, e que toda a terra se maravilharia diante do papado. Isso está muito claro aqui em Apocalipse 13, verso 3 em diante. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Você está vivendo nesse tempo em que a ferida mortal está sendo curada e que a terra toda está se maravilhando diante da besta que subiu do mar, o papado. Todos estão adorando o papado. Todos estão seguindo fielmente as orientações do papado. Todos estão em harmonia com o papado. Todos estão se comprometendo com Roma. Todas as religiões do mundo, todas as igrejas cristãs estão se submetendo a Roma e o papado está dominando o mundo. O mundo está sendo preparado para a última supremacia papal de 42 meses. E não sou eu que estou falando. É Apocalipse 13, verso 5, que diz que esta última supremacia papal, após a cura da ferida mortal, seria de 42 meses. Meu querido irmão, aqui a Bíblia está abrindo diante de você as cortinas do futuro. O Vaticano foi reconhecido como um reino no Tratado de Latrão, assinado no ano de 1929. Exatamente no dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini, da Itália, e Cardeal Gaspari, representando o Vaticano. O Tratado de Latrão restaurou o Vaticano, colocando-o como um reino, como um Estado, e colocou o Papa como sendo o rei de Roma, a partir de 1929.
Portanto, queridos, estes 7 reis mencionados na visão de Apocalipse 17, verso 10, são reis de Roma, reis papais. E aqui menciona o verso 10. Continue comigo lendo capítulo 17 e o verso 10. Leia comigo. E são também 7 reis. 5 já caíram, e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Queridos, essa é uma verdade presente, que não foi entendida no primeiro século, não foi entendida durante a Idade Média, não foi entendida em 1844, mas é uma verdade presente para os nossos dias. A profecia ela é entendida quando ela estiver se cumprindo. Quando estiver no processo de cumprimento, ela será entendida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, esta profecia começou a ser entendida no tempo do Papa João Paulo II. No tempo de João Paulo II, esta profecia começou a ser entendida. João Paulo II é o 6º Papa desses 7. Das 7 cabeças papais, João Paulo II é a 6ª cabeça. Imaginem, o Papa, para ser rei, tinha que ter um reino. O reino do Vaticano foi criado em 1929 pelo Tratado de Latrão. De 1929 para frente, os papas são reis. E, queridos, o Papa que estava reinando em 1929 era o Papa Pio XI. Depois veio o Papa Pio XII, o segundo dos 7. Depois veio o Papa João XXIII, o terceiro dos 7. Depois veio o Papa Paulo VI, o quarto dos 7. Depois veio João Paulo I, o quinto dos 7. Depois veio João Paulo II, o 6º Papa dos 7. E depois de João Paulo II veio Bento XVI, o 7º Papa, a 7ª cabeça papal. E Bento XVI renunciou e entrou então o Papa Francisco, que faz parte da 7ª cabeça. A 7ª cabeça foi partilhada por 2 papas, porque o Bento XVI renunciou e o Papa Francisco passou a fazer parte da 7ª cabeça. Meu querido irmão, nós estamos vivendo no cumprimento desta profecia de Apocalipse 17, verso 10. Começou a ser entendida no tempo da 6ª cabeça papal, João Paulo II. 5 já tinham se passado. E agora estamos na última cabeça papal. Começou com Bento XVI, continua com o Papa Francisco, e se o Papa Francisco renunciar, vai entrar outro Papa ainda na 7ª cabeça. E se o Papa Francisco não renunciar e morrer, então acaba a 7ª cabeça, e então vem o 8º poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Porque aqui menciona, queridos, no capítulo 17 e no verso 11, e a besta que era e já não é. Esta aqui é a besta do abismo. A besta que era e já não é também o 8º, e é dos 7, e irá à perdição, e vai à perdição. Queridos, esta besta que vai à perdição é a besta do abismo, mencionado aqui no capítulo 17 e no verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A besta do abismo não é a besta que subiu do mar. A besta do abismo não é a besta que subiu da terra. A besta do abismo é a original, é o próprio Satanás, que foi lançado do céu para o abismo. E durante os 1000 anos ele vai ser lançado no abismo. Por isso ele é conhecido como a besta do abismo. A besta do abismo é Satanás, o dragão com 7 cabeças, que carrega a mulher. Esta besta do abismo vai personificar Cristo aqui na terra. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, que viriam falsos cristos, falsos profetas, e que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, Satanás vai personificar Cristo na terra, sendo o 8º poder. Não é o 8º rei, é um 8º poder. Capítulo 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. 8º o quê? O 8º poder. E é dos 7. Por que é dos 7? Porque reinou através das 7 cabeças papais. Todos os papas, eles representam aquele que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Queridos, eles se intitulam vicários filii Dei,
eles se intitulam substituto do Filho de Deus na terra e aceitam ser adorados, aceitam ser beijados, aceitam ser carregados. Queridos, eles aceitam adoração e pretendem mudar a lei de Deus, e mudaram a lei de Deus, tirando o sábado, o santo dia do Senhor, e colocando o domingo como dia de guarda, e o mundo todo está aplaudindo. Queridos, este poder papal somente representa Satanás. A besta que subiu do abismo é o próprio Satanás, que usa a besta que subiu do mar, o poder papal, que usa a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Queridos, esta besta que subiu do abismo e que vai ser lançada no abismo, durante os 1000 anos estará no abismo, para que no final dos 1000 anos seja queimado. Queridos, é Satanás personificando Cristo. Portanto, nós vemos aqui, estamos vivendo na 7ª cabeça papal, a última cabeça papal. Todos nós estamos sentindo que o fim do mundo chegou. Todos nós estamos sentindo, cristãos e não cristãos, pessoas incrédulas, todas estão dizendo que o mundo está em revolução. O mundo está numa tragédia mundial. Queridos, chegou o fim. Bendito seja Deus que nos revelou a todos nós que esta é a última cabeça papal. Se o Papa Francisco não renunciar, vai durar pouco tempo para que o decreto dominical saia. E então haverá uma supremacia papal do tempo do fim, de apenas 3 anos e meio literais. E então o papado será derrubado. Meu querido irmão, Jesus Cristo vai voltar. Não no momento em que o papado cair. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas a 7ª cabeça indica que a volta de Jesus está próxima. Não existe uma 8ª cabeça, não existe um 8º rei. O que existe é um 8º poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Meu querido irmão, Jesus está voltando. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo para os próximos anos, para os próximos poucos anos. Temos que levantar a nossa cabeça para o alto e dizer: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Volte logo para nos buscar. Nós, os filhos de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus e que temos a fé de Jesus Cristo, estamos preparando a nossa família e preparando o mundo para receber Jesus Cristo em glória e majestade. Deus quer abençoar você, meu querido irmão, minha querida irmã. E Deus quer usar você para que você pregue esta verdade presente, dizendo: chegou o fim do mundo, chegou o momento em que a ferida mortal será curada do poder papal e o decreto dominical será implantado e o povo de Deus será perseguido. Mas os anjos de Deus vão nos proteger, os anjos de Deus vão nos cercar. Deus está olhando para você como a menina dos seus olhos. Descanse nos braços de Jesus Cristo, confiando nele, porque ele não abandona os seus filhos. Quem estiver ao lado de Jesus Cristo será vitorioso juntamente com Jesus Cristo, diz Apocalipse 17 e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Ele é o vitorioso, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Eu e você estamos com ele, com Jesus Cristo, o vitorioso. Chamados, eleitos e fiéis. Você e eu, nós somos eleitos e fiéis. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que você se regozije com a verdade revelada por Deus na profecia. E que você prepare a sua família para a volta de Jesus. E que você diga: ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.